Olá, que bom que você está aqui conosco. Nós estamos iniciando um novo mês de setembro, e esse tempo agora nós vamos estudar, fazer uma imersão um pouco mais profunda nos textos da Palavra de Deus. Hoje quem vai nos abençoar será o reverendo Rodrigo, pastor da nossa igreja, formado em teologia e também em pedagogia. Deus abençoe a sua vida, seja um tempo muito especial de estudo da Palavra. Seja bem-vindo ao livro de Abacuque. Olá, eu sou o pastor Rodrigo e é uma alegria muito grande estarmos juntos novamente para estudarmos a Palavra de Deus. Hoje, de modo muito interessante, vamos olhar para a Bíblia e neste mês de setembro vamos estudar alguns livros da Bíblia, e hoje eu quero convidar você a conhecer e a se encantar com a vida e o ministério de um dos personagens da Bíblia, ou um profeta da Bíblia chamado Abacuque. E para isso eu quero convidar você a justamente vir comigo nesse tema, Abacuque, uma jornada espiritual. Nós vamos fazer esta jornada e acompanhar esta jornada espiritual deste profeta chamado Abacuque, olhando para o seu livro que ele escreveu, em duas etapas. Hoje, nesta aula, nós vamos ver as duas primeiras e na próxima aula vamos ver as outras duas. Quem foi Abacuque? O que ele viveu, aonde ele viveu, que experiências Abacuque teve com Deus, como ele enfrentou as inquietações do seu coração diante de Deus, que lições nós podemos tirar deste livro, até mesmo da vida e desta jornada espiritual que este profeta enfrentou. Antes de falarmos propriamente sobre estas perguntas e conversarmos sobre este assunto, uma jornada espiritual, eu quero trazer para você uma definição que penso eu que ela é muito importante, porque quando nós pensamos em jornada espiritual, podemos ter muitos entendimentos, mas a jornada de todo cristão, ela é permitir que o caráter de Cristo se desenvolva, cresça e floresça em sua vida, conduzindo-a a uma maturidade em seu relacionamento com Deus e com o próximo. A minha jornada espiritual, a sua jornada espiritual, tem a ver com permitirmos que o caráter de Cristo seja desenvolvido em nossa vida. Então, a jornada espiritual de Abacuque, ela vai nos convidar a pensarmos e olharmos o que esse profeta viveu em 3 momentos. Aliás, em 4 momentos: clamar, esperar, ouvir e louvar. Essa é uma jornada que todos nós, de alguma forma, vamos passar, ou estamos passando, ou vamos ter que aprender a passar, não é? É uma jornada, uma caminhada com Deus. A vida do cristão, ela não é linear, ela é dinâmica, ela tem altos, ela tem baixos, tem momentos onde que nos sentimos muito próximos de Deus e outros, quando enfrentamos dificuldades e dores, que parece que Deus está distante, mas Deus nunca está distante de nós. O que esse profeta viveu, o que ele viu, o que ele experimentou, o levou a uma caminhada, a uma jornada de clamar, esperar, ouvir e louvar a Deus. E essa é uma jornada que todos nós, de alguma maneira, vamos passar. Antes mesmo de falarmos sobre estas duas primeiras etapas, clamar e esperar, como eu disse no início, depois nós vamos ver ouvir e louvar dessa jornada, vamos conhecer um pouquinho quem foi Abacuque, já que o livro que vamos estudar na Palavra de Deus tem a ver com Abacuque. Vamos então conhecer um pouquinho de Abacuque. Aqui o escultor renascentista italiano Donatello, que fez essa estátua, essas pinturas, até mesmo as esculturas sacras, principalmente no período renascentista, nos ajuda a visualizar, a dar uma percepção
talvez, na impressão aqui desse escultor, quem foi Abacuque, não é? Então ajuda a gente a começar, vamos dizer assim, se aproximar mais daquele personagem. Assim como a cruz é um símbolo que nos lembra aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, é importante também olharmos para as pinturas, as esculturas sacras, para termos um referencial visual. Mas quem que foi Abacuque? Então vamos olhar já para o próprio livro do profeta Abacuque, e eu gostaria de fazer um desafio a você, que você possa ler, são apenas 3 capítulos, que você possa ler, que você possa meditar neste texto. Abacuque foi um profeta que recebeu diante de Deus uma advertência. Quando a gente olha em Abacuque, capítulo 1, versículo 1, diz assim: advertência revelada ao profeta Abacuque. Outras traduções, como a Bíblia de Jerusalém, diz o oráculo que o profeta Abacuque recebeu em visão. Há uma outra tradução, revista Almeida, Revista e Atualizada, que diz a oração do profeta Abacuque. São momentos na sua própria carta, no capítulo 1 e o capítulo 3, em que aparece o nome Abacuque. Abacuque recebeu uma revelação, um oráculo, uma visão de algo que iria ser feito por Deus. Então, primeiramente, a gente vê aqui na palavra de Deus onde aparece Abacuque. Abacuque é citado apenas em seu livro. Abacuque não aparece nas Escrituras. É interessante pensarmos sobre isso, né? Abacuque também é chamado de profeta menor, não de grau de importância, é importante que você saiba disso, mas de volume literário. Aquilo que ele produziu é menor que os outros chamados de profetas maiores produziram. Ele, por exemplo, apenas 3 capítulos. Os profetas menores que conhecemos são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueia, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São 12 profetas menores que nós encontramos na Bíblia. Uma coisa interessante que alguns estudiosos dizem que Abacuque pode até ter sido um levita, uma vez que o capítulo 3 é quase que um cântico litúrgico a Deus. Então, provavelmente ele possa ter sido, na sua caminhada, ali servindo no templo, porém, Deus o chamou para ser profeta. O livro foi escrito por volta de 609 a 607 a.C., e uma coisa interessante para contrastar essa ideia do profeta menor e maior, por exemplo, o Abacuque foi contemporâneo dos profetas Sofonias, né, que é um profeta menor, e do Jeremias, que é considerado um profeta maior. Ele também viveu em Judá, no Reino do Sul, tinha o Reino do Norte, então ele estava no Reino do Sul em Judá, Reino do Norte em Samaria, e ele profetizou provavelmente aí mais ou menos durante 17 anos que Deus levantou esse profeta para servir ao Senhor. Interessante que o profeta Abacuque é um profeta pregador, e ele prega a dor do que viu e do que sentiu também. E em contraste, interessante que o nome dele, Abacuque, significa abraçar, ou abraço. E sem dúvida nenhuma, nesses dias, nós precisamos tanto de abraço e não estamos conseguindo abraçar. Mas eu creio que Deus está nos abraçando nesse tempo também e cuidando da nossa vida. Então nós vemos que o primeiro estágio da caminhada deste profeta Abacuque, diante daquilo que Deus trouxe a ele, foi clamar. Esse é o primeiro estágio desta jornada espiritual deste profeta. Abacuque recebeu de Deus uma visão. Lembra que a gente viu aqui, no capítulo 1, versículo 1, diz que advertência revelada ao profeta Abacuque. Há uma tradução mais antiga que diz o peso que viu o profeta Abacuque. Literalmente, advertência, oráculo, nesse caso do Abacuque, significa carga, né? Peso, um fardo muito grande
que este profeta viveu, que este profeta sentiu. E é neste cenário que Abacuque inicia sua jornada espiritual através do clamor. O que você tem clamado diante de Deus? O que você tem gritado para Deus? O que você tem buscado diante de Deus? O primeiro clamor, o clamor que aparece aqui do profeta, é Abacuque 1, 2 e 3, diz: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Então esse é o primeiro grito deste profeta que inicia a sua jornada espiritual. Ele diz: até quando, Senhor, eu vou gritar por socorro? Até quando, Senhor, eu precisarei gritar sem que tu ouças? Esse é um grito, é um clamor que é apresentado pelo profeta. A jornada de Abacuque, então, começa com um clamor sincero, profundo, que nasce do mais íntimo do ser deste profeta. Então, muito mais que uma profecia, o Abacuque é um lamento, é uma jornada de oração. É interessante quando olhamos perto de outros profetas, a questão literária do livro de Abacuque, ele é mais parecido com o livro dos Salmos, inclusive, do que perto de alguns profetas e de algumas profecias que são duras, inclusive, de Deus a Israel. Interessante que nesse clamor que Abacuque faz, ele busca Deus, ele preocupado, o profeta, como diz Stanley Ellison, ele diz: o preocupado profeta usa dialogar com Deus, enfrentando com perguntas que parecem desafiar tanto a santidade quanto o amor de Deus. E nós vamos ver isso aqui no texto, quando ele vai dizer em Abacuque 1, 2 e 3, depois versículo 12 e 13, ele diz: até quando, Senhor, clamarei por socorro? Olha só, sem que tu ouças. Até quando gritarei a ti violência, sem que tu tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? E o profeta, então, aqui, usando a primeira pessoa, diz: até quando eu vou clamar? Eu clamarei, até quando gritarei? Até quando o Senhor vai me fazer ver? E então ele diz, no versículo 12 e 13, diz: Senhor, tu não és de eternidade a eternidade? Por que então toleras esses perversos? Por que ficas calado quando os inimigos engolem os que são mais justos do que eles? Então agora o profeta apela para a segunda pessoa, se referindo a Deus, diz: tu não ouves, tu não és, tu não toleras. Por que toleras? Tu ficas calado. Olha só, como esse confronto, esse clamor é um grito a Deus tentando entender o que Deus está fazendo, tentando entender aonde Deus está nesta história. E nós vamos então, ao desenvolver, vamos aprendendo um pouco mais a respeito deste profeta Abacuque. O interessante é que o profeta Abacuque, olha, ele diz aqui, só vou voltar um segundo aqui, ele fala assim, aqui: por que me fazes ver a injustiça? Ele está dizendo: por que o Senhor me faz ver a injustiça? Contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Aqui ele apresenta então a sua queixa, seu lamento, seu queixume, a sua dor. Há uma diferença entre lamento ou queixa e murmuração, porque a queixa, o lamento ou grito de dor vem de um coração sincero, de uma dor honesta, de um desejo profundo de ouvir a voz de Deus e de saber onde Deus está nesse movimento da história. Um coração murmuroso
vem de um coração amargurado, aborrecido com Deus, um coração egoísta que só quer o que Deus ou pessoas façam aquilo que se quer, aquilo que se deseja. Não é o caso de Abacuque. Abacuque faz um grito a Deus, um lamento a Deus, uma queixa a Deus diante daquilo que ele está vendo. E o cenário não é bom. O cenário não favorece aquilo que ele está vendo. Quando ele diz destruição, violência, injustiça, luta, o ímpio prevalece, a lei se enfraquece, ele está olhando para o cenário nacional. Nesse tempo do profeta aqui, o cenário nacional era um tempo onde os reis, houveram reis que antecederam um rei que tentou estabelecer a igualdade, que tentou estabelecer uma reforma espiritual, que foi o rei Josias, mas que foi precedido por seu pai, pelo seu avô, que fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor, Manassés e Amon. E depois de Josias, da morte dele, foi precedido por mais outros reis, seus filhos, que voltaram a fazer aquilo que era mal ao Senhor. Então era um período de decadência das instituições religiosas, os tribunais corrompidos, declínio da injustiça, declínio da justiça, afastamento das reformas que o rei Josias tentou fazer, abandono de Deus, o aumento da idolatria. Então aquelas sementes da corrupção voltaram à tona. Então Deus traz uma visão e o profeta diz: Deus, até quando eu vou ver isto? Até quando eu vou contemplar tudo isso que está acontecendo? Então ele se abre a Deus, ele clama a Deus, ele faz um grito a Deus. Me parece que não é muito diferente do que vivemos hoje, né? Vemos corruptos se aproveitando desta pandemia para desviar dinheiro público da saúde enquanto tantos morrem. Esse continua sendo um desafio para todos nós. Mas essa visão traz um peso porque Deus revelou ao profeta Abacuque, capítulo 1, versículo 5 a 11, diz assim, Deus respondendo ou se revelando a Abacuque: olhem as nações e contemplem-na, fiquem atônicos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impiedosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante, temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua honra. Então ele vai dizer: seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no anoitecer. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como aves de rapina, que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas, seus exércitos, avançam como o vento no deserto e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Então ele diz: menosprezam os reis, zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constrói rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Essa é a visão que Deus deu, dizendo: é isto que vai acontecer. Eu estou trazendo uma nação que vai dominar. E este peso que nós vimos logo no versículo 1, essa advertência, esse oráculo, traz um peso sobre o profeta que inicia uma jornada espiritual com Deus, de clamor, de gritar a Deus, de tentar entender a Deus o que de fato Deus estava tentando com aquilo. E ele diz no versículo 5, no versículo 6, ele diz: estou trazendo os babilônios. A Babilônia foi um dos grandes impérios da antiguidade. Primeira pelo rei Hammurabi, né, quando a gente olha aqui, a gente está vendo aqui o Código de Hammurabi, que são leis domésticas, que estabeleceu leis sobre propriedade, direito de herança, falsas acusações,
que é algo que regeu durante muito tempo a antiguidade. Nós também vemos aqui são os chamados zigurates, que são conhecidos na Bíblia em Gênesis como a Torre de Babel, por exemplo. São construções babilônicas, né? O Império Babilônico, os reis babilônicos tiveram uma grande influência no seu domínio. Depois, nós tivemos então aqui já com o rei Nabucodonosor, que é o rei que então aqui, nesse período do profeta Abacuque, que foi um período aí de 612 a 539 a.C., que Nabucodonosor governou. Então nós vemos aqui ele como um grande guerreiro, estrategista que era, também um grande construtor. Vemos ali a entrada, né, essa primeira parte que foi presenteada com o nome de uma deusa babilônica, deusa do amor, a Ishtar. E também aqui, claro que uma ideia, né, uma imagem como uma ideia dos jardins suspensos, né, que é considerado aí uma das maravilhas do mundo, né? Então, que ele fez para sua amada, chamada Média, que era uma princesa que morou em regiões montanhosas e que tinha saudade dos verdes. Então, ele fez para sua esposa amada. Uma outra característica do domínio do Nabucodonosor é que a sua expansão e o seu desenvolvimento territorial. Por que eu estou dizendo isso? Porque Abacuque está nesse contexto, Abacuque está inserido nessa dinâmica do que está acontecendo. Então, nós vemos que este império, o império babilônico, é muito reconhecido na antiguidade, não só pela sua capacidade tecnológica de evolução para aquela época, mas também a sua expansão territorial, seus exércitos, como a gente vê aqui a partir do versículo 5 até o versículo de número 11, quando é destacado, então, eu vou voltar aqui só para a gente poder conversar um pouquinho mais, quando é destacado esse domínio que vai chegando perto do reino do sul, do reino de Jerusalém, ali de Judá. Veja, Abacuque está recebendo esta visão, este alerta de Deus, um tempo antes de acontecer. Isso trouxe um peso, mas também no ministério profético, Abacuque profetizou a respeito deste assunto. Então, nós vemos aí um pouquinho sobre a Babilônia, esse cenário internacional também do que estava acontecendo com este domínio. A Babilônia vem avançando, conquista a Síria em Nínive, depois conquista o Egito e está chegando para conquistar então o Reino do Sul, Judá, em Jerusalém. Uma característica dos babilônicos era a destruição. Os assírios era miscigenação, mistura de raças. Já os babilônicos era destruição, que vai acontecer de fato depois com a destruição do templo em Jerusalém, com a própria destruição de Jerusalém. Então, nesse momento, nesse contexto que Abacuque faz, então, o seu clamor, que ele apresenta o seu clamor a Deus, ele apresenta a sua dor, ele apresenta o seu sofrimento diante de Deus. E é interessante que, muitas vezes, é fácil confiar em Deus quando tudo acontece do jeito que queremos, né? É fácil confiar em Deus quando tudo acontece do jeito que queremos. Mas se depararmos com algo que consideramos injusto, a dúvida costuma se intrometer. Certamente, o clamor, ou esse clamor de Abacuque foi gerado por aquilo que ele viu, pela dor que viria. Então, ele clama a Deus. Isso está muito próximo do livro dos Salmos, né? Abacuque tem uma linguagem muito próxima dos salmistas. Por exemplo, o Salmo 120, versículo 1 diz: em minha angústia clamei ao Senhor, e Ele respondeu à minha oração. Em minha angústia clamei ao Senhor. Assim como a primeira jornada de Abacuque é o clamor. Levanto os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
É importante a gente lembrar que Deus não é o nosso último recurso. Deus é o nosso primeiro recurso. Deus não é o seu último recurso, é o seu primeiro recurso. E diante deste silêncio, dessa angústia do profeta, ele clama a Deus, porque do Senhor vem o nosso socorro, do Senhor vem o nosso auxílio. O que vemos no clamor de Abacuque? Uma voz cheia de sinceridade, uma voz cheia de dor. Uma dor ou um clamor que nasce do mais íntimo e que sobe sem nenhuma censura. Aliás, ao longo da Bíblia, nós vemos uma relação tipo vida como ela é, de pessoas que amaram a Deus e tiveram uma relação, vamos dizer assim, transparente com Deus, verdadeira com Deus. E assim Deus deseja. Não tenha vergonha de apresentar a Deus o seu clamor, não tenha vergonha. Lembre-se que nós temos um grande auxílio. Romanos 8 fala da intercessão do Espírito Santo de Deus. Romanos 8 diz, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Que bênção! No nosso clamor, sermos assistidos pelo Espírito Santo. Mas há uma segunda jornada, há um segundo estágio, vamos dizer assim, nesta jornada espiritual deste profeta chamado Abacuque. É o esperar. Como anda a sua capacidade de esperar? Como anda a sua capacidade de espera? Nem sempre é fácil. Veja comigo agora, no capítulo 2 deste profeta Abacuque, ele diz assim, olha só, ele diz, subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz, a resposta que dará a minha queixa. Subirei à minha torre de vigia. Veja, nós passamos pelo capítulo 1, que mostra muito sobre o clamor do profeta. Iniciamos o capítulo 2, e da segunda parte da jornada espiritual de Abacuque, que fala sobre o esperar. Se o primeiro vimos clamar, a segunda etapa é esperar. E esperar nem sempre é fácil. Como anda a sua capacidade de espera? Um pastor presbiteriano, Peter Marshall, orou a Deus, ensina-nos, ó Senhor, a disciplina da paciência, pois esperar costuma ser mais difícil que trabalhar. É ou não é? Às vezes é mais fácil, mais gostoso, a vida agitada, a mão na massa. Parar e esperar é algo que não tem feito parte muito do nosso cotidiano. As coisas rápidas, respostas rápidas. Com isso ficamos impacientes também. E, por vezes, trazemos essa correria do dia a dia para o nosso relacionamento com Deus. Deus também quer nos ensinar na espera. Na Bíblia nós vemos pessoas que tiveram que esperar. José esperou 15 anos até ver a promessa daquela visão que ele teve, que ele passou aos seus pais, aos seus irmãos, que eles se dobrariam, se curvariam, 15 anos até acontecer. Passou por dias difíceis, momentos difíceis. Abraão esperou por 25 anos até ver a promessa da sua descendência se cumprir. No meio do caminho deu uma vacilada na espera, resolveram de um outro jeito, Deus trouxe correção, ensino. Moisés esperou 40 anos até iniciar o seu projeto de libertação do povo de Deus, chamado por Deus. Jesus esperou 30 anos antes de iniciar o seu ministério, que teve por duração 3 anos. Paulo esperou 13 anos até a sua primeira pregação. Esperar nem sempre é fácil, mas a espera de Abacuque é feita também num processo de movimento. Veja, esperar não significa estar inerte, parado. A espera
pode ser feita em movimento e deve ser feita em movimento. E nós vamos aprender isso aqui. Olha o que ele diz no capítulo 2, versículo 1. Subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda, e ali esperarei. Ou seja, ele vai para um lugar alto, melhor visão, ficar atento, ficar de guarda, esperativa, expectativa, confiante. Ou seja, eu vou aguardar, mas vou aguardar com expectativa, com confiança, de guarda, para ver, e ele ainda diz aqui, para ver o que ele diz, o que o Senhor diz, que resposta dará a minha queixa. Esse, sem dúvida, é o nosso grande desafio, aprender a esperar, mas sem perder a dinâmica de que, mesmo na espera, é possível servir a Deus. Mesmo na espera, é importante ser útil nas mãos do Senhor. Algumas pessoas acham que esperar em Deus significa não fazer nada. Contudo, o tempo da espera em Deus é perfeito para servi-lo. O tempo da espera em Deus é perfeito para servi-lo. Nós estamos vendo aí deste livro, Esperança na Escuridão, do pastor Craig. Muito bem. Você já parou para pensar na função de um garçom? O garçom, ele fica lá. Ele está esperando. Ele espera um cliente chamar. Ele espera ali no seu posto para atender. E, de repente, ele é acionado. Com Deus não é diferente. Nós precisamos ter a mesma atitude. Enquanto esperamos, estamos à disposição para servir a Deus. Às vezes, no tempo da espera, há dor, há sofrimento. E às vezes a gente se fecha naquela dor, naquele sofrimento. Mas deixa Deus usar a sua vida, mesmo nesses momentos difíceis, como o profeta está enfrentando, daquilo que vai acontecer, mas também daquilo que ele já vê na sociedade acontecendo, como nós vimos no capítulo 1. Esta espera, então, ela deve ser feita de que maneira? Como nós vimos aqui no capítulo 2, no versículo 1. Deve ser uma espera feita em estado de alerta. Ele diz, subirei na minha torre de vigia e ali ficarei de guarda. Espere em estado de alerta. Uma outra coisa que nós podemos ver nessa espera, além do estado de alerta, é que essa espera deve ser feita no estado de expectativa. Expectativa do que Deus vai fazer. Expectativa do que Deus vai falar. É isso que ele diz, eu vou ficar aqui e aguardar para o que ele me diz a respeito da minha queixa. Então, eu vou ali esperarei para ver o que ele me diz. O que ele diz, que resposta dará a minha queixa. Então, Deus diz no capítulo 2, do versículo 3, ele diz, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Então, ele diz, ainda que se demore, espere-a, Abacuque, porque ela certamente virá e não se atrasará. Esta é uma palavra que Deus está dando. Então, ele fica no estado de expectativa. C.S. Lewis escreveu, estou certo de que Deus não deixa ninguém esperando, a menos que ele saiba ser bom para a pessoa esperar. Uma outra maneira que devemos ter na espera é que ela deve ser um estado de confiança. Olha só o que o salmista escreveu. Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Estado de confiança, de confiar em Deus a vida, de confiar em Deus a dor, de confiar em Deus o sofrimento, de confiar em Deus na jornada espiritual. Se no primeiro momento clamamos, Deus também nos leva a esperar, talvez assim como o salmista teve que esperar. Talvez Deus tenha dito para Abacuque, Abacuque, eu compreendo que os babilônicos são maus. Nós vimos isso no versículo 5 ao 11 do capítulo 1. E na sua opinião merece algum tipo de castigo. Bem, não se preocupe, porque eles vão receber o que merecem. Apenas confie em mim. E aí a gente olha no capítulo 2 e vê justamente Deus falando isso. Olha só, quando ele diz, ai daquele que amontoa bens roubados e se enriquece
enriquece mediante a extorsão. Capítulo 2, versículo 6, ele diz: ai daquele que obtém lucro injusto para a sua casa. Capítulo 2, versículo 9, ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Capítulo 2, versículo 12, aqui aparece, então ele diz: ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, ou seja, dá bebida para lhe causar violência, para lhe abusar. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou a pedra sem vida, acorde, se referindo à idolatria. Aqui Deus está na espera, trazendo um alento ao coração do profeta Abacuque, dizendo: Abacuque, eu estou no controle, eu sei do que está acontecendo, eu sei da sua dor, eu sei da sua angústia, mas eu estou no controle. É o que vemos, e os ai, ou ai daquele na Bíblia, sempre traz uma ideia de condenação ou juízo. Pode trazer também de um alerta, mas aqui se refere a condenação e juízo. Então, esta espera deve ser feita no estado de alerta, esta espera deve ser feita no estado de expectativa, esta espera deve ser feita no estado de confiança, mas esta espera também tem que ser feita no estado de fé. É muito importante isso. Olha o que a Bíblia diz. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Olha só. E a prova das coisas que ainda não vemos. O nosso desafio é, enquanto esperamos, crer que Deus está fazendo algo tremendo e maravilhoso. O pastor Martin Luther King Jr. diz: dê o primeiro passo pela fé. Você não precisa enxergar a escada inteira, basta subir o primeiro degrau. Mas também somos levados a uma espera em estado de silêncio. Olha só o que diz o salmista no Salmo 62. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Este texto nos leva e vai nos levar para o terceiro ponto, que vamos conversar na próxima aula. Silêncio, para ouvir o que Deus quer falar conosco. A espera, ela é muito importante, porque ela nos ajuda também a perceber Deus e esperar em Deus. Deus raras vezes se adianta, nunca se atrasa, sempre chega na hora. O que você tem esperado diante de Deus? O mundo espera uma vacina para a Covid-19. Talvez é a conversão de alguém que você tem orado há tanto tempo. Talvez a restauração de uma relação ou de um relacionamento que você tem vivido dias difíceis. Talvez um tempo de recuperação, de uma cirurgia, um tratamento, talvez a quimioterapia, tantas outras coisas que podem surgir e que pode ser algo que você esteja clamando e também esperando diante de Deus. Questões da justiça, uma aposentadoria, que traz para nós, às vezes, um sentimento de amargura, de angústia, de ansiedade. Lembre-se sempre, Deus raras vezes se adianta, nunca se atrasa, sempre chega na hora certa. O que vemos, então, na espera de Abacuque? Uma espera ativa, vigilante, aguardando, mas com expectativa por aquilo que Deus vai fazer. Então essa espera é uma espera confiante, que nasce da expectativa de ver o que Deus está preparando para nós. Às vezes Deus vai nos levar para o tempo de espera. Aprenda a ver Deus na espera. Deus está preparando algo para mim e para você. Não tenha medo de responder a pergunta, como inclusive foi feita ao salmista, quando diz: o teu Deus, aonde está? Dê esta resposta: ele está agindo em meu favor, como sempre ele faz. Teu Deus aonde está? Está agindo em meu favor, em seu favor, como sempre ele faz. O Senhor Jesus deixa uma palavra para nós em João,
capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz aonde? Nas circunstâncias? Na espera, no clamor, na dor, no sofrimento? Não, nele mesmo, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero concluir esta aula de hoje, lembrando você que estamos estudando o livro do profeta Abacuque, esse profeta menor. Esse profeta menor, porém, que foi tremendamente usado por Deus e ainda hoje nos ajuda e nos inspira a servir a Deus, ainda que tenhamos que enfrentar uma jornada espiritual. Nós vimos sobre o clamor do profeta. O primeiro estágio dele foi clamar a Deus, gritar a Deus, expressar a Deus a sua dor, o seu lamento. O segundo, esperar. E nós vamos ver na próxima aula sobre ouvir e louvar do profeta Abacuque nesta jornada espiritual. Eu quero, então, como eu acabei de dizer, vimos clamar e esperar. E depois vamos ouvir e louvar. Muito bem, quero concluir perguntando para você, no presente momento, o que você precisa apresentar ao Senhor? Alguma dúvida sincera, frustrações profundas? O que está servindo de empecilho para a sua completa franqueza diante de Deus? E na espera, o que você gostaria que Deus fizesse agora, mas pelo que consegue perceber, Ele deseja que você espere? O que acha que Deus quer que você faça enquanto espere? Eu quero deixar essas perguntas para você e agradecer a Deus por esse tempo precioso que aqui passamos nesta jornada de estudar o livro do profeta Abacuque. Na próxima aula, continuaremos vendo no capítulo 2 e o capítulo 3. Que Deus abençoe a sua vida, nos encontramos e nos vemos na próxima aula. Deus o abençoe. Muito bom, que bom ser impactado pela palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, que esses ensinamentos do livro de Abacuque fiquem guardados no seu coração e você possa colocar em prática cada um deles. Deus abençoe e até semana que vem, em nome de Jesus.